Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Já curte, compartilha, se inscreve, me ajuda a engajar aí o canal mais ainda. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu comecei a construir o back-end da aplicação utilizando a AWS Lambda, trabalhando com arquitetura serverless, ou seja, sem precisar gerenciar servidores. Eu sou o Luiz Iniesta e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso projeto prático na AWS. A gente vai ver na prática como organizar as funções separadas para cada parte da aplicação, como login, cadastro, buscar filmes, favoritos e até integrar a API externa como OMDB para buscar os filmes e o ViaCep, que para preencher automaticamente as informações do endereço do usuário. Essa etapa é muito importante, porque é aqui que a aplicação começa a ganhar inteligência e sair de um site estático para algo realmente dinâmico. E o melhor, tudo isso seguindo boas práticas do mercado e preparar o ambiente para o próximo passo do projeto. Então, já deixa o like e vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Aqui eu vou abrir a minha conta da AWS, ok? Vou procurar aqui o serviço chamado Lambda. Posso clicar aqui no Lambda. Se eu tiver ele favoritado também, ou nos meus recentes. Eu estava mexendo nele aqui. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar aqui as nossas lambdas. Então, vou clicar aqui, criar função. Mas antes de criar a lambda, eu preciso dizer para vocês o seguinte, que nós temos aqui alguns códigos para criar nossas lambdas. Se você entrar lá no meu Git, você vai ver um Git lá passo a passo falando exatamente sobre isso, tá? Então, entrem lá para vocês terem orientação. Então aqui eu tenho aqui 3 pastinhas que é de CPF, então a gente vai criar uma lambda, uma função que tenha para o banco de dados, então vai ser uma lambda para cadastro e a outra para favoritos. Cadastro, o usuário vai cadastrar, vai editar, então ele vai precisar estar cadastrado, e aí uma de favoritos, então quando ele clicar no favoritos do filme, esse favorito ele vai lá para um outro banco. Então, na verdade, nós vamos ter 2 bancos aqui. E aí um outro de login. Tá? Então já deixei as funções aqui preparadas para vocês fazerem o teste aí. E aí nós temos aqui também um para filmes. Uma pastinha com filmes, uma para detalhes. Filmes detalhes. Então, quando o usuário clicar em detalhe do filme, automaticamente vai abrir toda a informação sobre o filme. E a outra aqui para ele buscar os filmes. Então, ele vai buscar. Então, já deixei preparado aqui. Só que eu não vou fazer todas as lambdas com vocês aqui, todas as funções. Só vou fazer uma de cada. Aí depois vocês peguem lá e façam todas para que funcione o site, tá bom? Então vou deixar aqui do ladinho porque eu vou usar a cola. Ok? Voltando aqui para a AWS, já vou criar minha primeira função. Então aqui eu vou colocar o nome para essa primeira, chamado login. Lambda login. Deixar lambda login, já tinha feito. Então aqui embaixo aqui eu vou escolher o idioma, ele classifica como idioma. Então vou colocar aqui, eu vou utilizar, então só vou escolher aqui, eu vou colocar o 3.11, que é o que eu estava testando. Perfeito. Aqui embaixo não vou utilizar, não vou fazer mais nada. Vou clicar em criar função. Função está sendo criada. Vou clicar aqui em fechar. Quando você cria uma lambda, ele já traz uma função aqui para você poder testar. Vou deixar dessa forma para a gente já ir direto no que a gente precisa. Então aqui só para vocês poderem entender. Aqui eu tenho a visão geral da função. Aqui ele me traz algumas informações da lambda. Aqui embaixo que tem aqui umas abas que é código, o teste. Nós vamos criar os testes para que vocês possam ver em tempo real. Monitoramento, toda vez que eu fizer uma solicitação, ele vai me dizer aqui o monitoramento. Eu tenho aqui algumas configurações também que eu vou mostrar para vocês. Então nós vamos utilizar aqui o URL da função e variável. Eu tenho outras aqui, alias e tenho versões. Beleza, então vamos lá no nosso código.
Primeiro que a gente vai fazer é sobre o login. Deixa eu pegar aqui a minha cola. Então eu vou colar o meu código aqui. Ok, é importante dizer para vocês que essa parte do login, como é que vai funcionar? Nós vamos fazer mais para frente um banco, um DynamoDB. Nós vamos criar duas tabelas lá. Nós vamos criar uma tabela para usuários e uma tabela para favoritos. Então, nesse código aqui, eu tenho aqui em cima dizendo que eu vou utilizar a tabela do DynamoDB chamado usuário. Então, pode deixar dessa forma, depois nós vamos criar. Perfeito. Aqui eu só preciso mudar as configurações. Já vou colocar aqui as configurações, editar configuração geral, para que não tenha falha. Então aqui eu vou colocar 256, que ele vai utilizar de memória para poder processar o meu código. E aqui embaixo eu vou deixar 15 segundos. Vou clicar em criar. Boa. Voltei aqui em código. Deixa eu ver se meu código está aqui. Meu código está aqui. Vou fazer um deploy. Ele mostra aqui embaixo. Feito. Aqui não tem como eu testar porque eu ainda não criei o Dynamo. Não criei a minha tabela. Mas no repositório aqui dos arquivos, eu tenho um teste que vocês podem depois colocar. Então aqui, ó, se vocês colocarem teste, aqui ele vai buscar esse usuário. Eu tenho um outro código aqui que é o cadastro. Então esse aqui é o cadastro que ele faz. E esse aqui é o teste do cadastro que ele vai inserir. Então, eu vou fazer aqui por fora, vou cortar o vídeo, vou fazer essas três funções aqui, criando lambdas diferentes. Só que a gente não vai conseguir testar o banco porque a gente não tem o Daimon. Mas eu vou deixar aqui para depois vocês testarem. Vocês podem criar um teste aqui. Eu vou mostrar daqui a pouquinho um teste com as APIs, como criar um teste. Aí vai ficar fácil para vocês poderem testar o banco, depois criar as tabelas de usuário favoritos. Então, já volto, pessoal, com as minhas... Deixa eu clicar aqui em Lambda. Então, já tenho de login. Então, já volto, pessoal. Vou criar as minhas duas outras lambdas para o banco. E aí, a gente volta aqui para criar para a API. Então, aqui eu já criei as minhas lambdas. Então, agora eu tenho a lambda cadastro. Vou mostrar aqui para vocês. Ela vai colocar lá na minha tabela de usuários, vai cadastrar um usuário. E também já aproveitei e já fiz as configurações tempo limite e de memória. Também fiz a mesma coisa na minha favoritos. Só que agora aqui ela vai inserir as informações na tabela filmes underline favoritos. E também fiz a configuração de tempo limite para 15 e de memória. Então agora nós temos 3 lambdas para o nosso cadastro. Ok, agora que eu já criei o cadastro, vamos criar para filme. Então vou clicar aqui, criar função. Vou colocar aqui lambda filme. Também vou utilizar P11 e vou criar. Quando eu crio aqui, vamos falar sobre a API. Então, o que eu estou utilizando aqui como API? Eu estou utilizando esse site da OMDB API, que é um site que deixa você testar a API. Então, como que ele funciona? O que vocês vão precisar? Vocês vão precisar se cadastrar, clicar aqui, ó, API, colocar free. Então, ele vai colocar que ele vai deixar você solicitar 1000 API por dia, né? Aí você coloca o seu e-mail, as informações do seu nome, escreve aqui alguma coisinha e enviar. O que eles vão fazer? Eles vão enviar um e-mail para você, igual a esse aqui, que eles vão mandar o código, a chave da API, eles vão mandar um link e você vai clicar aqui para você poder ativar, senão não vai funcionar. Aqui vocês vão ativar. Ok? Deixa eu voltar. Perfeito, ele criou aqui. Vou pegar o código, vou colar aqui o código. Vamos falar um pouquinho aqui desse código. Então, o que eu fiz, tá? Para que vocês possam entender. Então, esse meu código, eu preciso colocar a chave. E aí aqui ele vai estar buscando alguns filmes. Deixa eu acrescentar aqui a minha chave. Eu deixei minha chave pública aí, não tem problema. Então, vou vir aqui em configurações. Vou colocar minha chave como variável.
Como isso aqui é só para vocês poderem aprender como colocar variável, não tem problema utilizar a minha chave. Não é do MEI vinculado. Deixa eu voltar aqui no site. Deixa eu pegar a chave. E vou colocar. Salvar. Perfeito. Deixa eu aproveitar aqui nas configurações e mudar também o tempo limite. Vou colocar 256, 15 segundos. Salvar. Voltar aqui para o código. Ok, vou fazer o deploy. Fazer um deploy com sucesso. Perfeito. Então aqui no meu código, só para ficar mais fácil aqui o entendimento, eu coloquei para ele buscar alguns filmes que tenham o nome Love, que tenham esses nomes aqui. Você pode até acrescentar aqui os anos. Eu coloquei só esse, porque senão ele vai trazer todos para mim. Então eu não fiz por ano. Eu vou mostrar para vocês como é que você pode testar por ano. Então aqui, vamos fazer sem um ano. Então tem duas formas que você pode testar. Você pode clicar fazer por teste, ou você pode clicar aqui e criar um teste direto. Então vou clicar aqui em teste, vou clicar agora em criar novo teste, aqui do lado direito. Vou colocar o nome, vou colocar de teste, traço filme, aqui. E aqui embaixo vou colocar meu evento do JSON para que ele busque. Também eu tenho o teste lá no meu repositório. Então vocês podem buscar lá no repositório. Eu também já tenho pronto o teste para vocês poderem testar. Então aqui, ó, seria esse. Já está lá, mas por exemplo aqui em detalhes, eu também já tenho. Então vou utilizar esse aqui mesmo. É o que está ali, mas ok. Então só vou colar, vai dar a mesma coisa. Perfeito. Agora eu vou salvar ele. Eu clicando no salvar, vocês vão perceber que aqui embaixo, aqui, ó, vai aparecer o meu teste filme. Se eu clicar no play, ele vai fazer o teste, vai buscar. Então ele vai pegar a minha chave, vai jogar na URL do site que está aqui e os parâmetros que estão no meu código. Então vou clicar aqui, vamos ver se está funcionando. Dei um play, está executando. E aí ele trouxe alguns filmes para mim. Os filmes que ele trouxe está aqui no meu código, tá? Então todos os filmes que tenham esses nomes aqui, ó. Love, Teen, deixa eu só ver aqui, ó. Então provavelmente aqui ele buscou o Die, ó. Tá aqui, ó. Esse, por exemplo, aqui, ele buscou que tem o Teen, que está aqui. Ok, pessoal? Nós encontramos esse teste aqui na aba teste. Então, se clicar aqui, vocês vão perceber que ele já vem um teste, ó. Tá aqui. Mas podemos também testar ele de uma outra forma, criando uma URL. Então, eu clico aqui em configurações, eu venho aqui o URL da função. Vamos criar uma URL. Vou clicar aqui name. Ele vai me trazer uma política para eu poder visualizar no navegador essa função. Não é a melhor prática colocar aqui, mas nesse exemplo que eu estou fazendo para vocês, vou deixar nessa opção. Vou clicar em salvar. Aqui embaixo ele vai me dar um URL. Vou clicar nela. E automaticamente o que ele vai fazer? Ele vai pegar a minha função. Deixa eu clicar. E aí ele trouxe todos os filmes que tem aqueles termos de busca. Beleza, pessoal. Vou fazer um teste para que vocês possam ver eu fazendo a busca por ano. Então, se eu dar um Ctrl F aqui e colocar 1986, já estava. Aqui ele me trouxe um filme que tem 1986, mas provavelmente o nome desse filme tem um nome da busca. Nós colocamos. Então eu vou colocar agora
no meu código 1986 e ele vai buscar. Como a gente só tem um limite de 1000 por dia, para a gente não perder aqui, eu vou colocar esse ano, porque tem poucos filmes lá. Eu já fiz o teste aqui, então aqui no meu código eu vou acrescentar vírgula 1986. Opa, 86. Mas vocês podem colocar por ano aqui, né? Só que vai vir muitos aí. Eu vou fazer um deploy. Fazendo um deploy. Finalizou. Vou vir aqui, poderia fazer direto aqui no teste, mas vamos vir aqui e dar um atualizar a página. Atualizar a página. Guardar um pouquinho que ele vai trazer mais coisas. Ele me trouxe bem mais coisas. Então, Ctrl F aqui e colocar 1986, ó. Ele vai me trazer por ano. Se eu for vir aqui na variável do ano, então ele vai me trazer todos os anos, todos os filmes desse ano. Então, se eu colocasse 2026, 2025, 2024, ixi, ia trazer bastante coisa aqui. Então, para não perder o limite que eu tenho da API, vamos deixar somente isso. Perfeito, pessoal. Criei aqui de filmes. Vou criar agora a função para detalhes, que quando o usuário clicar em detalhes, ele vai trazer todo o detalhe do filme. E já volto. Agora já criei aqui lambda detalhes do filme, que é filmes detalhe. Vou acessar ela. Então já coloquei meu código. Então coloquei aqui em configurações. Já coloquei a minha 15 segundos, aumentei memória. Também já criei a URL e já coloquei a variável. Não, não coloquei a variável, deixa eu colocar. Adicionar variável. Salvar. Colocar código aqui. Já criei o teste também. Tá aqui, teste. Vou dar um play. E aí vocês podem perceber que ele deu 200, que ele conseguiu chegar até o site, a API. E aí ele traz para mim um filme. O código do filme eu coloquei aqui dentro do meu teste. Se vocês perceberem aqui meu teste, eu pedi para ele buscar esse filme. Então ele me traz todas as informações do filme. Ok, e agora falta a gente criar uma lambda para o CEP. O cadastro do nosso usuário, quando ele for cadastrar as informações dele, vai ter o endereço. E automaticamente esse CEP vai aparecer e preencher todos os campos de rua, cidade, bairro, país. Então ele vai colocar para mim aqui esse CEP. Aonde que eu peguei? Também está aqui, pessoal. Então eu vou deixar na documentação do meu Reddit todos esses links para que vocês possam fazer no de vocês. Então eu estou utilizando esse site aqui, ó, via CEP, e estou utilizando esse JSON para que ele traga as informações. Então vou vir aqui na minha função, vou colocar lambda CEP aqui. Também ele é Python, versão 11. Vou criar função. Vou fechar aqui. Quando ele cria aqui, deixa eu já copiar o meu código. Então aqui eu vou colar o meu código. Perfeito, pessoal. Aqui eu também tenho as informações. Então o que ele vai fazer? Ele vai buscar lá no site. Então eu tenho uma variável aqui no meu código. Que quando a pessoa colocar o CEP, ele vai trazer em formato JSON para mim. Então também vou mudar as configurações gerais. 256 e aqui 15.
segundos. Salvar. Vou clicar em meu código. Vou fazer o deploy dele para que funcione, para a gente criar um teste aqui. Fazer o deploy. Fazer um deploy do código. Sucesso. Criar um teste. Vai chamar teste. CEP. Aqui embaixo eu vou pegar o meu código. Colar aqui. Perfeito. Vou salvar o meu teste. Ele criou. Então o que ele vai fazer? Ele vai entrar lá no site e vai buscar esse CEP. Então eu vou clicar aqui. Dar um play. Ele conseguiu chegar no site e trouxe as informações do CEP. Ó. Então lá na nossa página, quando o usuário colocar o CEP dele, ele vai buscar. Não tem como eu criar uma página aqui de configurações da URL, porque no meu código já está direto aqui o CEP, ó, uma variável chamada CEP. Poderia escrever o CEP aqui e ele buscar, mas se vocês quiserem testar, fiquem à vontade. Então aqui ele buscou. Vamos clicar aqui em editar, vou colocar um outro CEP. Editar, aqui eu vou colocar 40 e salvar. E salvou. Vou fazer um teste aqui, vai buscar outro endereço. Então aqui vou dar um play. Aí ele buscou ó, Maria de Santos Ferreira, bairro. Ele tem a cidade, São Paulo. Ok, pessoal. É isso que eu queria mostrar para vocês aqui do Lambda. Então a gente está continuando aqui esse projeto para criar o back-end do nosso site. Então nós fizemos todo o front, nós já criamos já um site estático no S3, colocamos um Route 53, configurando um CloudFront com um certificado. Então ele já está configurado já o meu front-end. E agora nós vamos começar a trabalhar com o back-end. Então o vídeo é isso, pessoal. Espero que todos tenham gostado. Bem fácil de trabalhar com Lambda. Aguardo vocês aí no próximo vídeo. Valeu, galera. Até mais.